Alunos da mediação tecnológica, olha aqui eu, professor Beto e o Sâmio, estaremos aqui com vocês em mais uma aula de história. Mas antes de nós começarmos nossa aula, vamos bater um papo aqui. Vem cá comigo. Nós já vimos que o mundo ele passa por um processo de conflitos mundiais chamado Segunda Guerra Mundial. O Hitler se fortalece nesse período da Segunda Guerra Mundial, mas a gente jamais imaginava que o nazismo seria tão cruel como ele se aparentou. Lembrando que o nazismo e o fascismo tiveram braços aqui no Brasil com o movimento integralista. Lembra do movimento integralista lá, que utilizava até aquela frase do movimento integralista, como era a frase do movimento integralista? Depois pesquisa aí. Frase do movimento, lema do movimento integralista brasileiro, que era o movimento nazifascista, que era Deus, pátria e família. E lá na Europa, nós passávamos por um acontecimento que vai levar a humanidade a pensar sobre a sua própria humanidade. Nós estamos falando do Holocausto. O que significa Holocausto? Que sacrifício foi esse que o povo judeu passa na Europa? Para quem já leu a Bíblia alguma vez, vai olhar que lá no ano 70 depois de Cristo, houve uma diáspora do povo judeu que eles saíram dispersados pelo mundo. O Império Romano vai expulsar os judeus do que eles chamavam de Terra Santa, Terra Prometida. E esse povo ele vai sair no mundo e parte dele estava na Europa, onde era a Alemanha. Aí o Hitler, querendo eleger um inimigo comum para a população ter aquele inimigo como inimigo da nação, ele dizia que toda a crise que a Alemanha estava atravessando era culpa de quem? De quem? De quem? Dos judeus. Começa uma política antissemitista. Lembrando que o povo judeu também é chamado de povo semita. Começa uma política antissemitista. E na tela para vocês. É isto que nós vamos ver nessa aula 23. Nós vamos ver o Holocausto e as crises contra a humanidade. Então, são os assuntos. Olha os assuntos que nós iremos abordar em cada tópico. Mas eu trago vocês aqui para essa imagem aqui, ó. Trago vocês aqui para essa imagem. Essa figura aqui eu não preciso dizer quem é, né, com essa suástica no braço. Heil Hitler era o cumprimento que ele estendia a mão e colocava. A suástica, que era um símbolo de prosperidade, ela ganha agora dentro da Alemanha um novo significado. A suástica já era utilizada há muito tempo, desde a antiguidade do Império Romano, esse símbolo da suástica era utilizada. Hitler começa o antissemitismo, o racismo e uma ideologia nazista. Ele escreve, ele começa a fazer discurso contra o povo judeu e ele cria uma ideologia. Dentro dessa ideologia é uma ideologia de raça pura, raça ariana. Por isso que ele vai chamar de Terceiro Reich. Terceiro Reich. Terceiro Império Alemão, ele vai chamar esse período. Então começa uma política antissemitista. Como é que se dá essa política na tela aí para vocês? Como é que se dá? Olha aí, ó. Primeiro, o nazismo surge na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Em um contexto de crise econômica, instabilidade política e ressentimento nacional. Por quê? Porque a Alemanha tinha sido culpada de todos os males da Primeira Guerra Mundial. Aí, o que vai acontecer? O Partido Nazista, idealizado por Adolf Hitler, defendia as ideias extremistas baseadas no nacionalismo. Lembra na aula passada, em aulas passadas que nós falamos que a Europa ela está passando por um processo de nacionalismo radical?
Só que o nazismo, ele vai dar uma pimentada nesse contexto racial, nacional. Ele vai colocar o racismo e o antissemitismo, ou seja, o combate ao povo judeu. Anti significa contrário, né? Segundo essa ideologia, existia uma raça superior, que seria a raça ariana. Os germânicos, os arianos, eram a raça superior, segundo os alemães, os nazistas. Enquanto os outros grupos seriam vistos como inferiores. Então começa um preconceito e que leva uma hostilidade contra o povo judeu. Isso nós vamos chamar de antissemitismo. Anti é um prefixo de contrariedade, né? Semita era o povo judeu, era chamado semita. Então eles eram contrário ao povo semita, contrário ao povo judeu. Já existia na Europa há muitos séculos, mas o regime nazista transformou esse preconceito em política oficial do Estado. Os judeus passaram a ser acusados de diversos problemas, como a derrota na guerra. Derrotou a Alemanha, perdeu a guerra. Culpa de quem? Culpa dos judeus. A crise econômica é culpa de quem? Culpa dos judeus. E essa propaganda que Hitler vai fazer foi amplamente divulgada em jornais, discursos, materiais escolares e até em livro. Ele escreve um livro. Sabe como é chamado esse livro de Hitler? Mein Kampf. É Kampf. Que significa minha luta. Esse livro é proibido no Brasil, sabiam? Que é proibido no Brasil esse livro, ele foi estritamente proibido. Que Hitler, quando vai ser preso, porque ele tenta dar um golpe, né? Lá, eles vão tentar dar um golpe, ele vai ser preso, e do período que ele vai ficar preso, ele escreve um livro. Escreve um livro, é claro, com o apoio dos seus asseclas, dos seus seguidores. Ele vai escrever esse livro, chamado Minha Luta. E dentro desse livro, ele vai deixar claro o antissemitismo, ele vai deixar claro a perseguição do povo judeu, nesse livro. Lembrando que o povo judeu começou a perseguição do povo judeu, não foi ainda no nazismo, o nazismo intensificou, mas a perseguição dos judeus, desde o período da Inquisição na Idade Média, já se perseguiu os judeus. Muitos judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo, para não serem mortos, para não serem queimados na fogueira. Judeus foram colocados na fogueira da Inquisição se eles não seguissem, se transformassem em cristãos. Mas vamos tirar esse livro daqui, que ele já não faz muito bem nem a gente olhar para a capa desse livro aqui. Na tela para vocês. As leis nazistas começaram a refletir a retirar direito dos judeus e de outros grupos considerados indesejáveis. Era só os judeus que eram indesejáveis? Não. Tinha outros grupos também chamados indesejáveis. Os ciganos eram considerados indesejáveis. Pessoas com deficiências eram consideradas indesejáveis. Opositores políticos, homossexuais, e até um povo que também não tinha uma nação definida, como nós temos até um grupo descendente desse povo, os pomeranos, em muito momento eles foram considerados indesejáveis. Só que a lei de Nuremberg, aprovada em 1935, elas vão proibir. Ou seja, o Hitler faz uma lei, é feita uma lei dentro da Alemanha, proibindo o casamento entre judeus e alemães. Não, você não pode casar com a judia. Judeu, você não pode casar com a alemã. Então, retira dos judeus o direito à cidadania. Os judeus não foram mais considerados cidadãos. Começa
o nazismo vai utilizar desse racismo e do nacionalismo para mobilizar a sociedade e fortalecer o regime, a propaganda política, e controle do Estado ajudaram a disseminar essas ideias e criar um ambiente em que a violência contra determinado grupo passou a ser considerada aceitável por parte da população. Quando nós temos um grupo contra o outro, você começa a inventar histórias daquele grupo para que a população ela comece a ter ódio daquele grupo. Vocês já pararam para pensar que tem coisa que a gente, na nossa sociedade, que um odeia o outro sem nem conhecer direito o que ele odeia? Briga política, recentemente. Não tem um grupo odiando o outro sem nem conhecer a profundidade daquele outro grupo político. Grupo religioso, briga religiosa, uma religião odiando a outra e tudo sem conhecer a outra religião. E assim foi com os judeus. A propaganda que o Hitler colocou, porque os judeus, quando eles são tirados da cidadania, eles não foram de cara levados para os campos de concentração. E aqui eu trago para vocês nessa imagem aqui, um dos piores campos de concentração. Auschwitz. Aqui, filho chora e mãe não vê. Ou seja, é pior do que isso. O filho, o pai e a mãe choram e um olha para o outro no momento que eles estão sendo dizimados, mortos em câmara de gás, queimados em fornalhas, enterrados, frutos de experiências científicas. Aí, para vocês terem uma ideia. Mas os judeus eles não foram levados primeiro para o campo de concentração. Eles apartaram os judeus, a princípio, nos guetos. Criaram guetos, locais separados. Hoje nós temos alguns problemas dentro da nossa sociedade de condomínios, que são verdadeiros guetos, onde muita população são afastada e deixada à sua própria sorte. Então, nós temos aí os campos de concentração. Olhem na tela para vocês. Na tela. Durante o regime nazista, foram criados campos de concentração para prender pessoas consideradas inimigas do regime. Inicialmente, esses campos serviam para encarcerar opositores políticos. Mas com o tempo passaram a receber os judeus e outros grupos perseguidos. E nessas instalações, os prisioneiros eram submetidos a trabalho forçado, à fome, às condições humanas ou desumanas. Desumanas. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, ela começa em 1939 e ela vai até 1945. Então, no momento que ela ia avançando, o regime nazista começa a ampliar esse sistema de repressão. E foram criados esses campos de extermínio, cujo objetivo principal era realizar assassinatos em massa. Locais como Auschwitz, que eu mostrei para vocês lá na imagem inicial, Treblinka e Sobibor tornaram-se símbolo dessas políticas de genocídio. Um mapa que eu não queria mostrar para vocês, mas um mapa fúnebre. O tanto de campo de concentração existente na Europa em 1942. Treblinka, aqui. Olhem na tela para vocês, deixa eu mostrar aí para vocês. Coloca a imagem toda na tela aí. Olha aí. Chelm,
Sobibor, Majdanek, Belzec, Auschwitz. Quantas pessoas não foram mortas, dizimadas? Eram verdadeiras fazendas. Chegou um determinado momento que eles utilizavam esses campos de concentração para matar em massa. Vocês sabiam que as câmaras de gás vão ser utilizadas para economizar bala, para matar de forma mais barata? As câmaras de gás foram utilizadas nesse campo de concentração. Chegou em determinado momento que eles, para não deixar vestígio da crueldade, eles matavam as pessoas e jogavam elas dentro de fornalhas. Quem morava na capital da Alemanha, Berlim, via às vezes, quem morava nas cidades, né? Via às vezes cinzas caindo nas suas cabeças. Mal sabiam elas que essas cinzas eram de cadáveres humanos, sendo queimados em fornalhas. Milhões de pessoas foram assassinadas nesses campos. Milhões. Muitos eram mortos em câmaras de gás, enquanto os outros morriam de fome, de doença ou da própria exaustão pelo trabalho forçado. Segundo diversos historiadores, o Holocausto resultou na morte de cerca de 6 milhões de judeus. 6 milhões, gente. Além de milhões de outras vidas. Não foram só judeus mortos nos campos de concentrações. Nós tivemos ciganos, nós tivemos deficientes físicos, nós tivemos homossexuais, nós vamos ter negros, porque a raça ariana ela precisava ser pura. Então o racismo, o preconceito, o antissemitismo, tudo isso levou a esse holocausto. Mas só de a gente pensar nesse povo judeu, 6 milhões, vocês sabem o que significa 6 milhões? É como se pegasse toda a população do estado de Rondônia, multiplicasse por 4 e matasse em todo o mundo. A crueldade que foi isso daí. Foi muito forte esse contexto dentro dos campos de concentração. O Holocausto, ele não é só um crime de vida, da vida de uma pessoa. Ele foi um crime contra a humanidade. Por isso que a gente não entende hoje, porque muitos judeus que sofreram tudo isso estão fazendo outros povos passarem por essa mesma situação lá na guerra de Israel. Na tela para vocês. O Holocausto não foi apenas resultado de um ódio irracional, mas também de um sistema burocrático organizado. O genocídio foi realizado com planejamento, registro administrativo e participação de diferentes instituições do Estado nazista. Então, o Holocausto, ele era um sistema, ele era uma coisa que acontecia sistematizada. Havia uma política para esse Holocausto, uma política de violência, uma sistematização, um genocídio. Direitos humanos nem se ouvia falar, porque aquelas pessoas dentro do campo de concentração, elas não eram mais nem consideradas humanas. Quando se fazia experiências com essas pessoas, abrindo a barriga de mulheres grávidas, para saber se a criança nascia viva, daí vem o parto cesariana, se fazia dentro de uma crueldade, dentro de uma falta de humanidade. É por isso que após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas lança os direitos humanos, para ver se a humanidade não cometesse nunca mais essas atrocidades. Na tela para vocês. Coloquem na tela.
O genocídio promovido pelo regime nazista foi resultado de uma política organizada pelo Estado nazista. O governo alemão planejou e executou. Então, há um planejamento antes da execução. Não foi a coisa à toa, não. Havia um planejamento. Olha, tantos vão para esse campo de concentração, tantos vão para esse, vão chegar os vagões, vocês vão fazer assim, 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 leva, depois queima. Então, há um planejamento para a execução. Essas políticas ficou conhecida como solução final, que buscava exterminar a população judaica da Europa. Porque é o seguinte, ok, vem cá comigo. Por que solução final? Eles prenderam, eles escravizaram. Chegou o momento que eles disseram, olha, a guerra está chegando ao fim. Vamos fazer o seguinte, vamos agora exterminar, que eles não servem mais para nada. Estão com fome, com sede, fracos, não servem mais para trabalhar, vamos exterminar. E eles começaram um processo de extermínio sistematizado. Como se você tivesse com Detefon, ou com um Baygon, ou com um SBP matando Carapanã dentro de um quarto. E eles utilizaram essa tática para varrer os judeus da Alemanha. Na tela para vocês. Além dos judeus, outros grupos também foram perseguidos e assassinados, incluindo ciganos, pessoas com deficiências, prisioneiros de guerra, soviéticos. Os soviéticos sofreram muito na mão dos alemães. Opositores, e políticos e homossexuais, porque o cara politicamente não concordava com o regime nazista, era queimado. O cara era homossexual, ele ia para o campo de concentração ser exterminado. E essas ações representavam a violação extrema dos direitos humanos, pois milhões de pessoas foram privadas de liberdade, dignidade e privadas da vida. Olha o Triângulo do Holocausto. O campo de concentração nazista, triângulo colorido, eram utilizados nas identificações dos grupos minoritários durante as perseguições. Os judeus eles recebiam um triângulo amarelo. O triângulo vermelho significava que o cara era ou comunista ou social-democrata, ou testemunha de Jeová, ou anarquistas e espanhóis. Então ele recebia esse triângulo vermelho. Esse também iria sofrer muito. O triângulo verde eram os criminosos comuns que estavam lá no campo de concentração. Os testemunhos de Jeová, eles tinham raiva dos testemunhos de Jeová, gente. Recebeu um triângulo roxo. O triângulo azul era um criminoso deportado para a Alemanha. No Brasil tem uma tem uma pessoa que foi deportada muito famosa. Olga Benário. A Olga Benário, ela era esposa do Luiz Carlos Prestes, que era um líder do movimento comunista brasileiro. Ela foi deportada para a Alemanha. O triângulo castanho eram os ciganos. O triângulo preto eram os dissidentes políticos, que eram do grupo nazista, anarquistas, deficientes. E o triângulo rosa eram homossexuais que eram mortos no campo de concentração. Então, cada triângulo recebia um significado para o horror que era cometido. A violência nazista foi parte de um processo amplo de radicalização política e militar na Europa. O século XX, então, essa radicalização política e militar, ela vai ser concretizada com o nazismo. A guerra total criou um ambiente que as práticas externas de violência se tornaram possíveis. Era o campo que eles queriam, a Segunda Guerra Mundial.
Mundial. O Holocausto se tornou um dos maiores exemplos de genocídio da história. Por isso, após o fim da guerra, as comunidades internacionais passaram a discutir mecanismos para evitar que crime dessa magnitude voltasse a acontecer. Professor, mas esses holocaustos só existiram lá na Alemanha? Não. Pensa no Brasil. O Brasil passou 300 anos escravizando e transportando em navios negreiros africanos que foram escravizados, que eles não eram escravos, eles foram escravizados. E esses africanos chegavam aqui, tinham o mesmo tratamento que os judeus tinham no campo de concentração. Trabalhavam, eram açoitados, passavam fome. E muitos tinham uma perspectiva de vida no máximo de 10 anos. Morriam de cansaço, de exaustão. Na África, nós tivemos o Holocausto belga. Os belgas chegaram na África também, matando meio mundo para explorar. A Etiópia sofreu com o Holocausto. Vários países africanos vão sofrer com o Holocausto. O da Segunda Guerra Mundial é só um exemplo. E muitos desses foram parar nos campos no tribunal. A memória histórica e responsabilização internacional. Esses daqui eram lideranças do nazista, sentados no banco dos réus. Um julgamento internacional que envolveu juízes de várias nações, envolveram também os braços, esses dois aqui eram braços direitos de Hitler. Hitler se mata, né? A chegada dos soviéticos, quando ele vê os soviéticos chegando em Berlim, ele disse, os soviéticos vão fazer comigo o que foi feito com Mussolini, que Mussolini foi morto, foi amarrado de cabeça para baixo e exposto em praça pública. O que Hitler faz? Toma veneno e pede para os seus soldados lhe enterrarem. Mata, vários deles matam a família inteira. O chefe da propaganda do Hitler mata a família inteira, depois ele se mata também, porque eles não queriam se entregar na mão dos stalinistas, porque quem invadiu a Alemanha, na realidade, quem retoma a Alemanha, quem derruba Hitler, vão ser os soviéticos, a União Soviética que ela chega à Alemanha. Os aliados chegam pelo dia D, chega ali pela Normandia, chega pela Itália, inclusive o Brasil está indo pela Itália, mas quem chega na Alemanha são os soviéticos, depois que eles derrotam as tropas de Hitler lá na Batalha de Stalingrado. Aí eles chegam e eles tomam lá. Agora imagina a crueldade também que esse soldado de Stalin, porque uma guerra é cruel dos dois lados, tá? Não tem ninguém bonzinho dentro de uma guerra, não. É um exército matando o outro. Você está matando uma pessoa que você nunca viu na vida. Em nome de uma nação que você não sabe nem qual é o objetivo daquela guerra. Mas você foi levado para lá para matar. Você foi levado para lá para ser uma máquina de matar. E a crueldade acontece. No final da guerra também, mulheres alemãs foram estupradas, a violência ela tomou conta da sociedade. Muitas vezes a sociedade, as pessoas que moravam na cidade não sabiam o que acontecia no campo de concentração. Mas elas foram culpadas por ter apoiado o sistema nazista. Na tela para vocês aí. A memória histórica e a responsabilização internacional dessa guerra. Após a derrota da Alemanha nazista em 1945,
vários líderes do regime foram julgados no julgamento de Nuremberg. É o tribunal de Nuremberg, tá, que foi instaurado. E esse julgamento, ele estabeleceram a responsabilização dos indivíduos por crime de guerra e crime contra a humanidade. Mais de 20 dos principais líderes nazistas foram julgados no tribunal de Nuremberg. Os julgamentos foram conduzidos por juízes britânicos, estadunidenses, soviéticos e franceses. Calcula-se que centenas de médicos desprovidos de senso ético, porque esses médicos eles faziam experiências nas pessoas, têm atuado no campo de concentração nazista, realizando experimentos pseudocientíficos com os seres humanos, conduzidos de forma brutal. Hoje, algumas marcas que fazem experimento com animais têm toda uma propaganda para que não use aquela marca. Creme dental, shampoo e outros medicamentos que são utilizados ratos, macacos e outros animais de experimento científico, elas são descartadas, essas marcas. Agora imagina na Segunda Guerra Mundial, onde o próprio ser humano é colocado como experimento. Então esses nazistas, mais de 20 nazistas, que eram líderes nazistas, estão colocados no banco de réus. Uns foram condenados à prisão perpétua, outros à morte, à forca, à execução. E muitos deles fugiram até para a América do Sul. Brasil, Argentina foi o local mais utilizado por nazistas que estavam fugindo do julgamento. Só para vocês terem uma ideia. Muitos se esconderam lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ali naquela região. Na tela para vocês. A memória do Holocausto tornou-se fundamental para a educação histórica e para a defesa dos direitos humanos. O museu, momentos e pesquisas acadêmicas ajudam a preservar as lembranças dessa vítima e refletir sobre os perigos do racismo, da intolerância e do autoritarismo. Pessoal, vem cá comigo de novo. Imagina uma nação que ela utiliza do racismo para dizer que a raça ariana ela é superior a outra raça. Que o negro é inferior. Que os judeus são inferiores, o antissemitismo. Elas utilizam isso como desculpa para dizimar um outro povo. O nazismo foi isso. O nazismo tinha ideologia, ele tinha livros escritos, ele tinha a filosofia, ele tinha a ciência que dizia que cientificamente eles utilizavam o darwinismo social, que uma raça é superior à outra. Eles utilizavam vários argumentos para convencer a população que aquela população era superior a qualquer outra de outra nação. Por isso que hoje nós não podemos ter preconceito contra povos que vêm de fora. Aqui nós estamos arrodeados, nós temos argentinos, paraguaios, uruguaios, bolivianos, nós temos chilenos, nós temos peruanos, nós temos venezuelanos, todos os nossos vizinhos que estão aqui próximos das nossas fronteiras e vêm para o Brasil. A gente não pode ser preconceituoso com esse povo, porque todos nós somos seres humanos. Indígenas, quilombolas, do campo, ribeirinho, todos nós somos iguais, nós não temos diferença por onde a gente mora. Na tela para vocês. Então, esses acontecimentos é essencial para evitar que tragédias semelhantes se repitam. A memória histórica funciona como um alerta
para que a sociedade contemporânea defendam a democracia, defendam a diversidade e, acima de tudo, gente, defendam os direitos humanos. Vocês sabem o que é direitos humanos? Direitos humanos é o seu direito. Se você é ser humano, é o seu direito. É o meu direito. É o direito do Sâmio. É o direito de toda a sociedade. Direito à liberdade, direito a ir e vir, direito à fala, direito à expressão, direito à educação, direito à saúde, direito ao transporte, direito à moradia, direito à vida. Tudo isso faz parte de direitos humanos. E eu preparei para vocês um material complementar, olha aí na tela. Material complementar para a aula de hoje, nós temos, para compreender e aprofundar sobre o Holocausto, assista o documentário Noite da Neblina, de 1955. Aqui no YouTube, esse documentário ele está aqui no YouTube e entra como material complementar para vocês. Meus queridos, aqui encerramos mais uma aula de história. E a história ela serve para isso. Ela serve para nós compreendermos algo que já passou, que não volta mais. E para nós preservarmos e prevenirmos que esses erros não permaneçam no futuro. Então, até a próxima aula.